sem controle, sabe? A mensagem de hoje é especialmente desafiadora. Nós estamos pregando sobre as cartas pastorais de Paulo, né? E Filemão, porque tecnicamente Filemão não é uma carta pastoral de Paulo, mas tem muito de pessoal naquela epístola, então a gente incluiu no que a gente pretendia falar. E a gente terminou Filemão, a gente falou 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 2, e a gente está fazendo na ordem cronológica, né? Na ordem que as cartas foram escritas. Então Filemão, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, que foi a última, muito provavelmente a última epístola conhecida do apóstolo Paulo. Pode ser que ele tenha escrito outras que não chegaram até nós. Provavelmente Paulo deve ter escrito bem mais coisa, né? Paulo escrevia bastante. E 1 Timóteo capítulo 1 a gente conheceu um pouco do caráter de Timóteo, que era um rapaz tímido, certo? Filho de pai grego, isso é muito importante, eu queria que vocês guardassem isso. Timóteo era filho de pai grego, de mãe judia, educado na fé desde a primeira infância. A avó dele era Lloyd, né? A avó dele era bem crente, talvez, assim, fosse hoje, seria aquelas do manto e do coque, né? Aquelas irmãs que quando chega perto de você, você tem um pouco de medo, porque quando ela ora, você fica meio assustado. E a mãe dele também era cristã, também era, pelo menos conhecia a palavra, não sei se cristã, mas conhecia o Antigo Testamento e ensinou essas coisas para Timóteo. Timóteo se desenvolveu como um jovem muito saudável e foi encontrado por Paulo e se tornou missionário com ele. Ele estava em Éfeso. Éfeso era uma cidade... Cara, preste atenção no que eu vou falar. Os contextos históricos importam. Quando você vai ler a Bíblia, os contextos históricos importam muito. A cultura do lugar em que o cara está importa muito. E a gente esquece um pouco disso. Às vezes a gente lê a Bíblia só com o que está escrito e tem pouco interesse em se aprofundar no conhecimento da Escritura, sem entender a cultura do lugar, sem entender a personalidade da pessoa que escreveu, da pessoa que está recebendo. Esses fatores todos são importantes para ampliar o que a gente sabe. O que está escrito é precioso, mas quando você lê o que está escrito com uma lente da cultura do tempo, evitando anacronismos, que são você ler um texto antigo com a cultura presente, mas tentando colocar aquele texto no seu contexto original, a gente ganha muito e a gente aprende muito mais. E eu acho uma coisa muito legal da Bíblia. Na verdade, sim, eu acho muita coisa legal na Bíblia. Mas essa é uma das coisas que eu mais acho impressionantes, é que a Bíblia tem o poder de, em uma frase, significar muito mais do que aquela frase significaria em qualquer outro livro ou em qualquer outro contexto. A gente vai ver algumas pequenas frases hoje que têm esse poder de carregar um significado muito mais amplo do que só o seu sentido literal. A gente já falou sobre Timóteo, era tímido. Paulo sofria da síndrome do pai severo, ou seja, ele era mais duro com quem ele gostava mais. Filemão, ele foi todo amorzinho, todo carinhosinho, todo dengoso. Aí chegou para Timóteo, cara, só lapada. E Timóteo era o filho na fé, talvez mais próximo de Paulo. Então, os nossos pais são assim com a gente um pouco, né? Chega o filho da vizinha em casa, ele pode tocar o terror em casa. Ele pode fazer uma fogueira com o tapete da sala. Seu pai não vai bater nele. Mas se você mexer o bibelô do lugar, velho, dá um ruim inacreditável. Essa é a síndrome do pai severo. Pelo menos é como eu chamo, síndrome do pai severo. Eu sou meio assim com os meus filhos. Quem já viu? O Senhor disciplina quem ama. E certamente Paulo amava muito Timóteo. E por isso ele falava palavras tão diretas, tão secas às vezes, tão duras. Paulo estava numa prisão, cara. Ele não tinha tempo de nhenhenhen, não tinha tempo de enrolar. Então, cara, bora, vai. Aí o Timóteo deve ter chegado e falou, caramba, o Paulo está meio virado, né? Não tá. É só uma forma de amor. É uma forma de amor meio bruta, mas é amor, certo? E eu me sinto um pouco na posição de Paulo hoje. Deixa eu olhar a hora porque eu não posso me exceder.
Eu me sinto um pouco na posição de Paulo hoje, sabe por quê? Porque eu também tenho palavras muito duras para falar para vocês, que são pessoas que eu amo muito. Alguns eu amo como a filhos na fé. Alguns são novos, eu ainda não tive tempo de me apaixonar, mas certamente isso vai acontecer. Mas alguns são como filhos na fé, são pessoas que eu prezo pela vida. E falar palavras duras para quem você ama é muito difícil. Eu tenho 2 filhos, um filho chamado Bernardo, que tem 8 anos, que é o garoto mais inteligente que eu conheço, sábio, profundo, sério. O mundo da cabeça dele é mais legal do que o nosso. E uma filhinha que é um anjo em forma de gente, que é a Sofia. Ela é doce, amorosa, gentil. E brigar com eles 2 é 10 vezes mais difícil para mim do que é para eles. Eu já tive que tratar muito severamente com meus filhos em situações em que eles mentiram para mim, ou me desobedeceram, ou desrespeitaram a mãe ou a mim. E cara, como dói. Por isso, a palavra dessa noite vai ser dura, mas eu queria que vocês entendessem como amor, tá bom? Eu estou rodando em torno assim, sabe? Porque eu realmente acho que a palavra de hoje é pesada, porque ela foi pesada para mim. Diga assim: o Senhor me ama e Ele vai me disciplinar. É difícil falar essas coisas, né, velho? É o tipo de oração que a gente não faria. Senhor, me disciplina porque o Senhor me ama. Não, a gente não ora essas coisas. A primeira fileira pode ser ocupada, caso vocês queiram. Para ficar mais na luz, assim, senão vocês ficam meio escuro. É bom que peguem direto, né? A palavra de hoje vai esticar a gente um pouco. E por causa disso, a gente vai dividir ela em 2 partes. Uma parte é a pré-pizza e a outra parte é a pós-pizza. Eu vou falar de novo, que eu acho que vocês não pegaram o rolê. Qual é que é do rolê? Uma parte é a pré-pizza e uma parte é o pós-pizza. Mas é lapada na primeira e lapada dobrada na segunda, tá bom? É sério, a gente vai dividir essa mensagem em 2 partes, porque tem muito conteúdo, e um dos conteúdos que vai ser abordado do final é muito, muito sério, muito importante para vocês na idade que vocês estão. Eu sou um tiozão de 32 anos, vocês são todos molecão aí. O PG é velho também. PG tá aí. Já começou? PG. PG, velho. PG só tem cara de moleque. Eu sou velho. Então, eu dou graças a Deus por isso. Porque eu estou vivo até aqui. 1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, eu li até o final do versículo 2. Primeira coisa sobre essa palavra, ela é para aqueles que desejam ser, certo? Se alguém deseja ser um líder na igreja, se alguém deseja ser alguém que assume responsabilidades no reino de Deus, se alguém deseja ser uma expressão da glória de Deus, uma manifestação do reino de Deus na terra, alguém governado pelo Espírito Santo e que com isso traz vida, paz e justiça aonde vai, precisa ouvir essas palavras. Precisa perceber que estes são itens do caráter de alguém que deseja ser. E ele fala inicialmente bispo. Bispo, presbítero, são palavras equivalentes. Passaram a designar pessoas diferentes ao longo da história da igreja, porque no princípio, presbítero e bispo tinham o mesmo valor, eram só, nomes diferentes para a mesma função, não para um cargo, mas para uma função. Eram aqueles anciãos da igreja, pessoas de mais experiência, não necessariamente idosos, porque no caso de Timóteo, ele exerceu a função de presbítero numa igreja e era bastante jovem, muito provavelmente ele tinha por volta de 30 anos quando recebeu essa carta, ou seja, bastante jovem para liderar uma igreja complicada como Éfeso,
E vocês vão entender por quê. Mas o ponto é, se alguém deseja, perceba que não há nenhum pré-requisito. Ele não disse se alguma boa pessoa, se alguém justo, alguém sem antecedentes criminais, alguém que não tenha vacilado nos grandes vacilos nem nos pequenos vacilos da vida, não há pré-requisitos. É se alguém. Então, perceba que aqueles pecados que foram cometidos no tempo da ignorância, ou seja, o nosso histórico anterior, não conta. Conta a partir do momento em que você deseja ser alguém que assume uma responsabilidade no reino de Deus. E isso diferencia muito as pessoas. Muitas pessoas se sustentam e se satisfazem com uma vida cristã de menino. De ficar na superfície, de vir para o culto, ouvir o louvor, ouvir uma pregação, falar assim, nossa, a palavra foi forte, mano, muita treta, e voltar para casa. E a vida dele não muda. Ele fica vindo final de semana após final de semana, ouvindo pregações fortes, e o cara fica viciado em pregação forte. Tipo, eu quero ouvir uma palavra forte, eu quero chegar lá, eu quero sentir o Espírito Santo me dando uma porrada. Mas cara, você não muda, velho. Você entende o que eu quero dizer? A gente fica viciado. Vem no louvor, fica massa. Nossa, mano, ó, foi legal. Senti uma good vibe assim, sinistra. E não muda. Continua vacilando nas mesmas coisas, tropeçando nos mesmos pecados, sendo o mesmo meninão de sempre, irresponsável e irrelevante. O que torna uma pessoa de um alguém em alguém que deseja ser? O desejo. Então perceba que se você até agora foi assim, um meninão, cara, o Senhor não está culpando você. Ele não está apontando o dedo para você, Ele não está dizendo, ó, você foi um meninão, eu vou te dar uma porrada. Não, Ele está falando assim, agora já chega. Bora andar diferente? Aí qual deve ser a sua resposta? Sim, Senhor, eu quero ser alguém. Se alguém deseja ser um líder, esse é o ponto, desejo. No coração seu, você tem que falar assim, cara, eu quero mudar de postura. Eu quero começar a entender a palavra. Eu quero começar a crer no que está escrito. Eu quero começar a praticar o que está escrito. Eu não sei qual etapa da vida você está. Talvez você ainda seja menino. Talvez você já seja alguém maduro. Talvez você ainda seja um pecador. Talvez você não esteja convertido. Pecadores, nós ainda pecamos, né? Mas o Senhor mudou a nossa condição. Mas o ponto é, talvez você não esteja convertido ainda. Se você não se converteu, é a hora de se converter. Creia no Senhor, receba o Espírito Santo e viva para a glória de Deus. Se você já é convertido, mas é imaturo, dá para subir uma etapa. Opa, eu posso ser maduro agora. Eu posso crescer. Eu posso amadurecer na graça. Eu posso assumir responsabilidades. Se você já assume, dá para assumir mais. Aí você vai dizer assim, cara, por que raios eu ia querer assumir mais responsabilidade? Já não basta a minha faculdade, já não basta o meu trabalho, já não basta meus cachorros, já não basta a minha cama que eu tenho que arrumar, já é muito trabalho para mim. Cara, quanto mais nós amamos a Deus e vivemos para a sua glória, mais satisfeitos nós somos com Ele. E mais nós nos alegramos na presença dEle. E a Bíblia nos assevera isso. Mas existe aqui, falando com vocês, uma testemunha viva do que é se dedicar à glória de Deus e ser mais feliz por isso. Ah, é muito mais responsabilidade. Sim, mas também é muito mais prazer e satisfação nele. E sentados aqui, eu conheço histórias de pessoas que se sentiam obrigadas a crer em Deus e servir a Deus. E quando começaram a fazer isso por livre vontade e desejaram se entregar ao Senhor, hoje estão provando de uma alegria, de uma satisfação que nunca tiveram. Se você é uma dessas pessoas, diga amém. Vocês não sabem quem foi, porque o amém foi difuso, né? Tipo, a cacofonia. É isso aí. Deus não está muito preocupado com seus antecedentes criminais. O desejo de se tornar alguém que serve é a única condição. E o terceiro ponto é que a frase é assim, se alguém deseja ser, e não se alguém deseja exercer a função de, ou que alguém quer o cargo de presbítero ou de bispo. Não, ele está falando de tornar-se algo. É uma função vitalícia.
Quando você abraça a responsabilidade no reino de Deus, você se torna aquilo. Você não é mais alguém que tem uma agenda. Hoje é meu dia de pregação, então hoje eu vou ler a Bíblia. Hoje é meu dia no louvor, é meu turno de adoração. Então o que eu vou fazer? Eu vou treinar meu violão, eu vou cantar as músicas e vou chegar lá preparadinho. Ah não, hoje é o dia que eu estou na equipe de intercessão, então eu vou orar um pouco. Não. Você é aquilo. Você adora ao Senhor, sendo o seu momento ou não. Você serve as pessoas, sendo sua hora de pregar ou não. Você está disposto a elaborar na palavra, sendo você o pregador ou não. Porque você se tornou um servo do Evangelho. É a sua pessoa. Eu não posso escolher mais deixar de ser o que eu sou. Eu me tornei. Dizem que a alma do samurai mora na espada, né? A minha alma mora no violão. Eu não consigo largar aquele trem. Eu me tornei alguém que adora o Senhor com um instrumento. Se me tirar, tudo bem. Eu vou chorar um pouco. Mas eu vou continuar adorando. Se me rasgarem a minha Bíblia e me impedirem de ler, eu vou ter a palavra na minha mente e no meu coração. E na minha prática se verá ecos da palavra que eu aprendi, porque eu estou me tornando isso. E é isso que eu acho bonito em vocês. Porque no começo a gente estimulava as ações, agora não precisa mais. É espontâneo, nós estamos nos tornando isso. Sacaram? Qual a diferença? Meu Deus, todo esse tempo eu gastei, só falei o primeiro ponto. Existe um segundo problema nessa passagem, vocês todos leram e conhecem, que é o que se lê no versículo 11. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém, ou seja, não fazer fofocas, devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem, que ecoa o que fala o versículo 11 do capítulo 2, dizendo que as mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão, não permite que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Essa é uma passagem bastante polêmica em diversos círculos cristãos e não cristãos, mas quando entendido no seu contexto, isso faz muito sentido. Éfeso era uma cidade muito rica, e que tinha um templo muito famoso dedicado à deusa Diana. Diana era uma deusa da sensualidade, da caçada e da fertilidade. Suas profetisas eram todas mulheres sensuais. Suas sacerdotisas eram todas mulheres sensuais. A liderança no culto de Diana era uma liderança feminina. Sacaram que eu falei sobre entender os contextos? Então, vamos imaginar que uma prostituta cultual de Diana, ou seja, aquela mulher... Garotos, desculpa os termos aí, mas hoje não tem criança aqui, certo? O Tiago não é criança. Olha só, as mulheres ficavam na escadaria do templo se oferecendo para os homens que passavam. E elas transavam com os caras acreditando que isso traria fertilidade para os campos e para as colheitas. Isso era o tipo de idolatria que se praticava na cidade de Éfeso. Ela era uma sacerdotisa de uma deusa essa idolatria promovia sensualidade e liderança religiosa de mulheres. Agora vamos imaginar que uma prostituta dessa tenha se convertido na igreja em Éfeso. Ela chegava no culto vestida como uma prostituta do templo de Diana. Ela estava adorando a Deus de acordo com o que ela tinha aprendido na religião antiga dela, na idolatria da deusa Diana. Com o que ela ia servir a Deus? Com sensualidade, com prostituição. Ela ia querer exercer domínio e liderança sobre os homens, porque era isso que as sacerdotisas de Diana faziam. Então o que Paulo está vacinando aqui é Timóteo. Ele está vacinando Timóteo contra a idolatria presente na cidade em que ele estava. Mano, se liga. Time, meu bro, se liga. Tem umas garotas aí que se converteram. Mas a cultura delas é uma cultura de sensualidade e domínio sobre os homens. Não permita que elas ensinem. Ensinem essas mulheres a serem submissas. Quando a gente vai ler Efésios capítulo 5, depois eu tenho que lembrar que Paulo fala que Jesus amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. E ele está falando de amar, maridos, amai. Por quê?
Porque essas mulheres não eram amadas. Elas eram usadas como objeto de prazer. E elas ofereciam seus corpos como item de idolatria e de adoração. Mas elas não eram amadas. E se por acaso alguém se casasse com elas, lembraria de tudo que elas fizeram. E é difícil amar alguém que foi um prostituto cultual, uma prostituta cultual. O que Jesus fala por meio de Paulo, que Paulo está falando assim, cara, em Efésios 5, ele está falando assim, caras, amem as suas mulheres como Jesus amou, não importa quem elas foram no passado. E isso é muito duro. Entender as coisas no contexto torna elas mais amargas e mais salgadas. Homens e mulheres exercem funções diferentes na igreja, têm posições diferentes na igreja, mas não existe uma maior e uma menor. Nós não estamos tentando olhar para as coisas com um ponto de vista pós-moderno que diz que as mulheres e os homens devem ser iguais em tudo. Isso não é verdade. O homem e a mulher são anatomicamente diferentes, psicologicamente diferentes, eles não devem ser iguais em tudo. Isso seria maldade com as mulheres, seria desrespeitá-las nas suas fraquezas e faria com que elas, para ser fortes como os homens têm que ser, deixassem de ser aquilo em que elas são mais belas. Então seria uma maldade. Pedir a uma mulher que ela se comporte como um homem é maltratá-la. A mesma coisa acontece com o homem. Feminilizar um homem é matar nele aquilo que ele tem de mais natural. Ser homem, diacho. Ele nasceu assim. Valorize o que ele tem. Então, o que a cultura pós-moderna faz é inverter os papéis. É tentar tornar a mulher mais masculina para que ela sofra, só que ela quer ser igual a todo mundo e se encaixar na sociedade presente. Então ela sofre sofrimento sobre sofrimento. O homem tem que ser mais sensível. De fato, os meninos têm que ser mais sensíveis. A gente é grosso demais. É diferente ser homem e ser macho, machão. Não seja machão, não seja babaca. Mas o ponto é, seja homem. E a sociedade, a nossa cultura pós-moderna tenta inverter isso. Fazer dos homens, primeiro, meninos, e se não conseguir fazer meninos, fazer deles mocinhas. Homens não são mocinhas, eles são homens. E eles só serão felizes se eles forem homens. Se eles não forem homens, eles sofrerão pressão sobre pressão para se adequar a um estereótipo que não lhes cabe. É que nem o gordo usando roupa apertada. Se eu tentar botar uma roupa apertada, eu vou ficar sofrido e vou ficar... Não cabe roupa apertada em mim, eu preciso de espaço. Eu ocupo um espaço na natureza que não cabe numa camiseta apertadinha. É a mesma coisa que um homem tentando ser uma menina. Em situações especiais, mulheres exerceram liderança sobre o povo de Deus. Certo? Lembra daquela história de Baraque e Débora? Débora era uma profetisa do tempo dos juízes, e ela era porreta, certo? Caiu alguma coisa ali. Ela era porreta, ela tinha sangue nos olhos e faltava um cabra macho para assumir a liderança do povo de Israel. Não faltava? Apareceu Baraque. Mas Baraque não era tão assim. Faltava um pouquinho, talvez ele fosse mais novinho, né? Faltava ainda uma macheza ali, faltava um cuscuz, faltava ali uma carne seca, não sei. E aí Débora falou assim, bicho, se tu não matar o rei do inimigo, eu vou lá e mato. E vão falar que foi uma mulher que matou ele. E você vai ter que carregar essa vergonha. Vocês conhecem o final da história. Certo? Em situações especiais, Deus usa mulheres para liderar o seu povo. Isso não é o normal. Sobrecarrega aquela mulher. Ela não deve passar por isso. Mulheres... acho que a pilha acabou. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então vai sem pilha mesmo. Que aí eu posso gritar à vontade, que eu estou me segurando um pouco. Desliga aqui o trem. Já. Pronto. O gordo vai parar de sofrer agora, porque coisas que apertam fazem o gordo sofrer tanto. Corta isso. Mulheres levantaram igrejas, mulheres ensinaram o povo de Deus. Isso não é o normal. Sabe em que situação isso acontece? Quando não há homens. Vamos imaginar assim, só tem uma missionária que pode ir para o sertão levantar uma igreja lá.
Ela vai deixar de pregar o evangelho porque ela é mulher e tem que ser um homem que vai fazer isso? Não. Ela vai, bicho. Até que lá se levante um cabra macho para ir assumir aquela igreja, é ela que vai tocar o bagulho. Certo? Está errado? Ela vai deixar de pregar o evangelho por causa disso? Não. Mas o que está errado é que não apareceu um missionário para ir com ela. Então mulheres precisam ser muito fortes quando homens são omissos. Garotos, a responsabilidade é nossa. Somos nós que tomamos a iniciativa de liderar o povo de Deus. Se nós não formos homens o suficiente para assumir o povo de Deus, Deus vai levantar mulheres para ocupar o nosso lugar e vai nos envergonhar com isso. Cada vez que você olhar para uma mulher e ela está sendo muito forte no reino de Deus, envergonhe-se, porque você não está sendo. Ah, a mulher não pode ser? Pode. O cabra tem que ser mais que ela, e vão os dois juntos. Imagina, que louco! Uma mulher muito forte, cheia do Espírito Santo, acompanhada de um homem mais forte e cheio do Espírito Santo, e cada um deles pode ser forte naquilo que foi feito para ser o homem, para assumir a responsabilidade, liderar, tomar as decisões difíceis, rebentar a cerca no peito, e a mulher sendo forte em apacentar, cuidar, gerenciar. Cara, eu não consigo gerenciar a minha vida se não é minha esposa me salvando sempre. Ela me lembra de beber água, velho, porque eu sou um cara que está sempre pensando no futuro, e ela vai atrás de mim, cuidando de tudo. As pessoas dizem que por trás de todo homem grande há uma mulher grande, e sim, é verdade. Todo cara que é bem sucedido em qualquer coisa tem uma mulher amparando ele. Se não é a esposa, é a mãe. Porque o homem foi criado como uma ponta de flecha, a mulher foi criada como um cabo de flecha. Nós somos isso. Nós somos para cortar, as mulheres são para apoiar. E apoiar não é menor do que cuidar, porque pega uma flecha e tenta atacar sem ter o corpo. Não funciona. Ah, eu tenho uma lança aqui, vou matar o meu adversário com uma lança. Você tem uma ponta. Você vai tacar o quê? Uma shuriken que você vai jogar no cara? Não é, pô. Precisa. Nós, garotos, precisamos daquela que Deus vai nos dar no futuro. Se vocês ainda não têm, isso é assunto para próximo momento. Bispos e diáconos, a diferença entre eles. Para a gente entender isso, Atos capítulo 7 nos dá uma dica muito boa de como esse Paranauê funciona. Aliás, Atos capítulo 6. Bispos, como eu disse, bispos e presbíteros representam a mesma classe de pessoas. Ao longo da história da igreja, bispos foram sendo diferenciados de presbíteros. O mais velho, o mais importante presbítero de uma cidade passou a ser chamado de bispo. Portanto, cada cidade tinha um bispo e um corpo de presbíteros. Isso é a história da igreja. Há alguma controvérsia a respeito disso, mas até onde eu entendi é exatamente assim que funcionava. Com a instituição do papado, o bispado foi conectado e surgiu uma grande malha em que o bispo da cidade de Roma é o bispo sobre todos os bispos. Ele é o bispus maximus. E aí deu ruim pra caramba. A institucionalização da igreja deu no que deu, e vocês sabem. Nós aqui no CAIS não temos presbíteros e bispos bem distintos um do outro. Em uma semana, você é o cara que está exercendo uma função estratégica. Presbíteros são assim. Segundo Atos capítulo 6, ele fala o seguinte, a história é o seguinte: estava tendo problema com as viúvas dos gregos e as viúvas dos judeus que estavam dentro da igreja, porque os apóstolos não tinham tempo de ajudar na distribuição dos alimentos, elas não estavam recebendo comida. Aí foram buzinar na orelha de Pedro: ô Pedro, apóstolos, não está dando ruim isso aí, a gente não está recebendo a nossa comida. Ele falou: mas a gente não tem tempo, então vamos fazer o seguinte. Os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição dos alimentos. Aqui os apóstolos passaram a funcionar como presbíteros. Houve uma diferenciação entre presbíteros e diáconos nesse momento. Aqui vai falar apóstolos, porque até aquele momento eram os 12 que lideravam a igreja, mas essa mesma distinção passou a acontecer nas igrejas depois. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios de espírito de sabedoria, nós nos encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão. Deu aquele problema, os apóstolos foram se dedicar ao quê? Oração e ensino da palavra. Essa é a função principal do presbítero. Em muitas igrejas há corpo de presbíteros, certo? São eles que deliberam as coisas sobre as igrejas.
Aqui na nossa igreja há um corpo de presbíteros. Em muitas igrejas, esse cara que é o líder da igreja é chamado de pastor, e às vezes as igrejas têm corpos de pastores. São nomes diferentes para funções semelhantes. Por que eu disse que aqui no CAIS a gente não faz distinção entre isso? Porque a gente está sendo treinado. Então, em alguns momentos, você exerce função estratégica. Em outros momentos, você exerce função de serviço. E não é muito importante, porque nós estamos sendo aperfeiçoados em tudo. Conforme a nossa caminhada cristã vai avançando, você vai se dedicando mais a serviços práticos, como servir as mesas, como organizar, como não sei o quê, ou ensino e oração. Isso é natural. Existem pessoas que se sentem mais confortáveis pregando e são muito atrapalhadas com as coisas práticas. Enquanto outras são muito mais despachadas para resolver problemas e não são tão eficazes pregando. Fique tranquilo, qualquer seja a atribuição que Deus te deu, você é útil e necessário. Exerça com liberalidade e seja como os diáconos aqui, respeitáveis, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas eu queria ser presbítero. Ótimo. Dedique-se a aprender a palavra e a oração. Cara, eu quero ser alguém que serve nas atividades práticas. Ótimo. Seja respeitável, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. As atribuições não são menores e os requisitos para você exercer essas funções são todos elevados. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Sim, Estevão. Estevão é um exemplo interessante de diácono, né? Ele foi o primeiro mártir da igreja. E ele era um diácono. Só que ele pregou por um tempão, fazendo um bando de mestres da lei ficarem calados enquanto ele falava, e ninguém conseguiu refutar ele. Ele é um diácono. É nada, cara. O bicho é cheio de Espírito Santo, cheio de poder, cheio de ensino. Calou uma galera. Então, assim que os diáconos devem ser. Tem pessoas que tratam diáconos como se fosse uma posição menor. Eu acho que isso acontece porque muitas vezes a gente está procurando cargo. A gente está procurando nome e não função. O que Deus tem preparado para nós não é cargo, velho. Você pode nunca ser chamado de pastor na sua vida e mesmo assim ser um pastorzão. Você pode nunca ser chamado de presbítero na vida, mas você é alguém que organiza, prepara, preocupado com a igreja, ajuda em tudo. Você nunca vão te colocar com um crachá de diácono, mas você é o cara que está sempre ali, cuidando de tudo, se preocupando com as pessoas, organizando as coisas. É função, cara. A gente tem que estar atrás de função, não de cargo. Cargo não serve para nada. Cargo serve para os homens nos identificarem. A única coisa que eu vejo a Bíblia dizendo é: os homens têm que nos entender como dispenseiros das riquezas de Deus. Não importa se você está sendo dispenseiro das riquezas de Deus como presbítero, como diácono, como zelador, como cantor, como que seja. Os homens têm que encontrar riquezas de Deus em nós. E a gente chega à parte final da mensagem, voltando à primeira... Tá muito rápido? Como é que tá? Tá dando para pegar? Segue no pique. Tô ali no esteirinha, tá indo rápido. 1 Timóteo capítulo 3 faz distinção entre presbíteros, bispos, né? Bispos e diáconos. Mas, para efeitos práticos, eu não vou fazer essa distinção. Por quê? Muitas das características exigidas de um e de outro grupo se sobrepõem. Parece que Paulo tinha um modelo na mente que não era assim tão claro. Entendeu? Ele fala: cara, tem presbítero, tem diácono, mas eu quero que você, Timóteo, exija a mesma coisa dessas duas classes de pessoas. Eu vou botar um tempo e vou parar, tá? Deixar tudo que faltar, fica para o after party. Primeiro, autocontrole. Toda pessoa que quer servir a Deus na igreja deve ser dotada de autocontrole. Não deve ser dado aos excessos. Certo? Eu peguei a minha Bíblia. Quem aí tem o hábito de anotar? Se vocês tiverem o hábito de anotar, eu quero que vocês identifiquem os 4 pontos, depois vocês peguem a biblinha de vocês e 4 corzinhas de lápis de cor, ou giz de cera, ou tesoura sem ponta, e tesoura não, e vocês identifiquem na Bíblia de vocês quais das características citadas do 1, a lição de casa, ao 12,
que correspondem a esses 4 grandes grupos de traços de caráter. Eu vou mencioná-los, eu vou repetir depois, mas autocontrole, boa reputação, disposição de servir e marido de uma só mulher. Uns 4 características, 4 grupos. Tá bem didático hoje, né? Então, 4 grupos. Autocontrole, o excesso não satisfaz. E é muito difícil a gente não viver pelo paradigma do excesso. Porque nós vivemos em um tempo em que o excesso é promovido. E só existe prazer no excesso. Não basta você comer um bom hambúrguer, você tem que comer o melhor hambúrguer. E ele tem que ser de 3 dedos de altura, com muitas camadas de bacon e o molho mais gorduroso que a natureza humana pode produzir. Não basta você jogar uma fase do videogame e parar, você tem que zerar o jogo. Não basta você assistir um episódio da série por dia, tal qual uma novela da Rede Globo. Não, você tem que maratonar, virar o final de semana, começar no sábado cedo. Tipo, a temporada lançou na sexta, você tem que domingo de manhã já tá no seu Twitter, seu Instagram, sei lá o que. Maratonei, vi a temporada toda. Tem tipo 15 episódios de 45 minutos cada um. Você vai virar um zumbi, mano. A sua mãe vai ter que fazer comida para você e passar por debaixo da porta, porque você não vai se dignificar a levantar o seu traseiro para preparar um lanche para você. Cultura do excesso. Cara, se você quer servir a Deus e ser eficaz na casa de Deus, seja alguém com autocontrole, não se deixe dominar por nada. Seja senhor sobre as coisas. O mandado original de Deus para o homem foi governe. Governe os bichos e a terra. Eu fiz você para isso. Governe, não seja governado. Quem é que manda? Quem é que paga a Netflix? É você ou a Netflix que te paga para assistir? É você que paga aquilo, então é você que sabe a hora de parar. Mas nós somos escravos do excesso. Nós vivemos para o excesso. E só o excesso nos satisfaz. Mentira. Excesso é igual estômago. Se você comer 1 quilo de comida durante uma semana, o seu bucho vai ficar dilatado para caber 1 quilo de comida. E aí, na segunda semana, você vai voltar a comer que nem gente, não que nem um animal selvagem. Aí sabe o que vai acontecer com o seu estômago? Dilatou para 1 quilo. Tá uma bexiga. Não enche. Tu comeu normal, as 2.500 calorias que são designadas para o seu dia, numa alimentação de um ser humano saudável, a menos que ele esteja malhando e queira ganhar, não é meu caso, eu estou querendo perder, não satisfaz. Mas peraí, é tudo que eu preciso, não é? Eu preciso de 2.500 calorias, mas o meu corpo acostumou com 7.000. Eu vou ter que comer 7.000, eu vou ter que encher minha barriga com 1 quilo de comida. Por quê? Acostumei com o excesso. Esse exemplo vale para tudo o que nós consumimos. Tudo o que nós consumimos. Se nós não temos autocontrole, nós nos tornamos escravos do consumo. E se nós queremos ser servos eficazes na casa de Deus, somos nós que governamos as coisas e não as coisas que nos governam. Certo? Qual que é a primeira grande grupo de características? Autocontrole. Digam comigo, autocontrole. Segundo grande grupo, boa reputação. Eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que as pessoas entendem. Eu tenho minha opinião, eu falo o que eu quero, eu me visto como eu quero. Faça isso e seja inútil. Pense assim e seja descartável. Porque aquele que não é responsável com a sua reputação mancha a glória de Deus. Mancha a glória da igreja de Deus. Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja, deixaram de congregar por causa de cristãos que não se preocupavam com a boa reputação? Quantas vezes nós temos vergonha de assumir a pecha de evangélicos por causa de gente que está na TV envergonhando o nome de Jesus e fazendo espetáculo com aquilo que nós ganhamos de graça, eles estão cobrando. Nós ganhamos graça, salvação, ganhamos perdão dos pecados, ganhamos curas, ganhamos tantas coisas de graça, mas as pessoas estão vendendo. Aí você chega para falar para o seu amigo que você é evangélico, o cara fala, você é daquela igreja do cara que vende terreno no céu? Boa reputação.
A gente tem que trabalhar o dobrado e ter o dobro de caráter, o dobro de fidelidade, por causa de gente que não se preocupa com o caráter. Você é cristã na escola? Você tem que ser o dobro de correta, o dobro de justa, o dobro de decente, por causa de todas as suas amigas que dizem que são evangélicas, mas desonram o nome de Jesus, com roupas sensuais, com comportamento lascivo. Você é crente? Então você é igual a fulana. Aquela fulana é uma hipócrita. A gente precisa ralar pra caramba para ser muito crente. Se a gente quiser anular o mau testemunho que muitos dos nossos irmãos estão dando. A gente não tem que ser sal e luz no mundo só. A gente tem que ser sal e luz dentro da igreja. A treta é mais forte. O nosso desafio é maior. Aqueles que querem ser algo no reino de Deus, hoje, não lutam só contra os descrentes, lutam contra muitos falsos crentes também. É por isso que eu estou falando, hoje a mensagem vai esticar a gente, a barra vai subir. Se a gente quer assumir o governo espiritual da nossa cidade, nós precisamos trabalhar o nosso caráter. Da nossa escola, a gente tem que trabalhar o caráter, ser firme. Eu não estou falando para você, menina, ser feia e se vestir que nem uma carola. Não, estou falando para você ser elegante, se vestir bem, seja bonita. Mas guarde o seu corpo. Reputação é a roupa que você usa. Reputação é a forma como você fala. É a maneira como você trata os meninos. É a maneira como os meninos tratam as meninas. Com pureza, com gentileza. Homem sendo homem, carregando as coisas. Homem que deixa a mulher carregar peso não é homem. Você é forte, leva as compras para sua mãe. Porque se sua mãe não for convertida e ver você carregando as compras, ela vai falar assim, alguma coisa aconteceu com esse moleque. Porque ele era um vagabundo, que me deixava fazer tudo. Agora ele pegou mesmo. O que está acontecendo com esse cara? Bom testemunho, boa reputação, converte as pessoas. Nós não estamos mais em tempo de ficar falando o evangelho só. Nós estamos em tempo de falar com a nossa vida. As pessoas têm que ver em nós as marcas de Cristo. Nós temos que encarnar a mensagem do evangelho. Os nossos pés têm que ser pés bonitos, sujos da terra dos lugares em que nós estivemos, e mesmo assim belos. As nossas roupas têm que falar, eu amo Jesus. Não é usar uma camiseta escrito Jesus para sempre, mas é ser elegante, comedido, não ser controlado pela moda, sem excessos, de boa, amável. Boa reputação, vocês sabem o que é boa reputação? Guardem isso. Boa reputação é a roupa que nós vestimos. Boa reputação é como o mundo nos vê. As pessoas julgam a igreja pelo seu caráter. E você pode manchar o nome de toda a sua congregação se você for alguém que não cuida da sua reputação. A minha esposa me falou um negócio muito legal. Eu queria muito que ela pudesse ter vindo, porque eu queria que ela falasse isso aqui. Ela fez um curso essa semana em que ela aprendeu sobre as nossas 3 identidades. Nós temos uma identidade física, que é quem nós somos de fato, na realidade, palpável. Nós temos uma identidade projetada, que é a identidade que nós acreditamos ter, e essa identidade física parece que persegue a identidade projetada. A gente cria um ideal de nós mesmos, a gente está constantemente perseguindo aquilo, e é isso que nos faz melhores, porque a gente está sempre perseguindo algo para se aperfeiçoar, e nós temos uma identidade virtual. Hoje em dia nós temos uma identidade nas mídias sociais, a gente cria um estereótipo, um construto de nós mesmos. Então a nossa reputação, ela tem que cuidar dessas 3 coisas. O ideal que você tem de você tem que ser um ideal santo. Você tem que buscar uma versão de você que seja santificada. A sua realidade tem que condizer com isso. Alguém que busca ser um servo de Deus na casa de Deus e no mundo também. Mas nós também precisamos cuidar da nossa reputação virtual. Dos nossos Instagrams, dos nossos Facebook. Não, fecha o Facebook, na boa. Desista do Facebook. Dos nossos Twitters. Sei lá, o que mais que a gente tem? Os stories dos WhatsApps, que eu não vejo também. Precisamos cuidar da nossa reputação virtual também. Terceiro e último ponto a ser abordado aqui. Disposição para servir. Disposição para servir. Cara, disposição para servir é um item básico. É chegar e dizer assim, mano, o que eu posso fazer?
Se você for designado para servir no louvor, sirva o louvor. Se você for designado para varrer o chão, varra o chão. Mas faça as duas coisas com o mesmo amor. E servir, cara, não é necessariamente fazer coisas. Às vezes, chegar em alguém que você percebe que parece que não está entrando. Sabe aquela pessoa que você olha, está todo mundo aqui e a pessoa parece que não está chegando? Não está entendendo a palavra, não está entrando no louvor, não está chegando na oração. Tipo, o cara fica... Você ir lá, tocar a pessoa e falar assim, mano, posso orar por você? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você, mano? Você quer dividir alguma coisa comigo? Isso é servir. Às vezes a gente acha que servir é só fazer coisas. Não, servir é cuidar das pessoas. É se preocupar com elas. Se o cara está doente, carregar. Se precisa de carona, vai levar. Se precisa ajudar no lanche, faça. Cara, é muito bom servir. A vida de igreja de consumidor é legal. É legal ser consumidor, ser o convidado para a festa. Mas no reino de Deus, ser o anfitrião é melhor. É mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe. Nós que participamos do CAIS, organizamos isso aqui toda sexta-feira, nós sabemos que a nossa vida é muito mais massa do que qualquer um convidado que vier aqui e que achar legal. Desculpa eu estar falando isso assim de maneira tão arrogante, tem os convidados aqui. Mas, bicho, a nossa vida é legal. O dia que você participar da organização disso aqui, o dia que você entender como isso aqui funciona atrás da cortina, cara, é muito mais massa. No reino de Deus é assim, quem recebe é mais feliz do que quem é convidado. Lembra de Caná da Galileia? Quando estava tendo aquele casamento e acabou o vinho? Lembra? O que aconteceu? Jesus falou assim, me arruma umas talhas d'água aí, bora. Aí. Ei! Todo mundo coloca o vinho bom primeiro e quando está todo mundo bebaço, bota o vinho ruim. Mas você fez o contrário. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que vocês nunca pensaram assim. Quem ficou mais feliz naquela história? O mestre Sala lá? É mestre Sala que chama? Mestre Cerimônias, lá o MC. O MC da festa foi ele? Foi o noivo que recebeu o elogio? Quem foi a pessoa mais satisfeita ali? Os discípulos que viram, caraca, Jesus é Deus mesmo, mano, olha que louco, ele tipo, uau. Será que foram os discípulos? Não. Eu tenho certeza que a pessoa mais satisfeita ali foi Jesus. Ele falou assim, Pai, na cabeça dele, ele deve ter pensado isso. Pai, eles estão crendo em mim para a sua glória. Quem foi que deu a festa? Ele. Quem recebeu o louvor? O Pai. Para que ele veio? Para dar glória para o Pai. Quem ficou mais satisfeito? Quem cumpriu a missão? Quem falou assim, é nós? Foi ele. Quem foi o mais satisfeito? Quem é que Isaías fala? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus, cara. Com isso a gente encerra. Eu quero desafiar vocês a algo que eu não posso provar. Eu não posso provar o que eu estou falando aqui, porque isso é algo que você só vai viver se você experimentar. Participe de maneira intensa de alguma atividade na sua igreja. Alguns de vocês não pertencem a essa congregação, são nossos convidados, são nossos amigos, nós ficamos muito felizes de receber vocês. Desafio vocês a isso. Chega lá e diz assim, cara, onde que eu posso trabalhar? O que eu faço? Chega com fome de serviço. Fome de serviço. Se você puder arrumar um púlpito no lugar e você entender que aquilo foi feito para a glória de Deus, para servir a noiva do Cordeiro. Cara, Jesus é a pessoa que eu mais amo.
E ele diz que quem ele mais ama é a igreja, por quem ele deu a vida. Se eu puder fazer alguma coisa pelo que Jesus mais ama, eu vou ficar satisfeito. Se eu puder colocar um copo de água para quem vai falar, e esse alguém vai servir a noiva, que é quem Jesus mais ama, eu vou estar plenamente satisfeito. Cara, cumpri minha missão. A noiva foi servida. O vestido dela não está mais amassado. O adorno no cabelo, o perfume da noiva. O que eu posso fazer para apresentar uma noiva para Jesus mais bonita? Porque eu amo Jesus. O que eu posso fazer pela que Ele mais ama? Desafie-se a isso. Eu não posso provar o que eu estou falando. Só você vai poder experimentar isso na sua vida. Só posso falar que eu tenho provado isso todos os dias e tenho sido mais feliz e mais satisfeito. A vida cinza que eu tinha, eu deixei para trás. Agora eu vejo flores onde eu vou. Eu vejo esperança onde eu vou, em cada pessoa, em pessoas que antes me traziam dor e sofrimento. E eu falo, cara, esse cara não muda. Depois que eu mudei a minha disposição, eu vi as pessoas ao meu redor sendo transformadas. E agora eu sou plenamente satisfeito em Cristo Jesus. Eu vou ter momentos de dor. Eu sei que depois que eu terminar essa mensagem, eu vou cair numa depressão pós-mensagem profunda, porque sempre tem isso. Mas o Senhor vai me livrar, porque amanhã tem outra mensagem, certo? Vocês vão ser felizes quando vocês provarem isso. Amém? Nós vamos encerrar a mensagem por aqui. A gente vai ter o rolezinho da pizza agora. Quer dizer, a gente vai cantar uma música antes. Pode ser? E nesse tempo que a gente vai cantando essa música, eu quero que vocês meditem no que foi dito aqui. Certo? Meditem no que foi dito aqui e no desafio que a gente se dispôs a... desafio a gente faz o quê? Aceitar? A gente aceita o desafio? Então, ok, o desafio que a gente se propôs a aceitar. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu vou fazer uma oração, a gente vai cantar um pouco.